Olá, professora! Olá, professor! Com muita alegria, estamos aqui para apresentar a você o material didático digital da Editora EDB Brasil para o seu trabalho docente em 2016. O material didático digital da Editora EDB Brasil é fundamentado a partir de uma visão de pessoa humana, integral, num processo de desenvolvimento de suas potencialidades e dimensões que inclui o físico, o psíquico, o espiritual, as relações sociais, com base nos valores salesianos da amor-evoleza, da educação para a cidadania, da cultura de paz. Esse material tem também uma concepção de escola que trabalha de forma interativa, alegre, onde o professor é uma referência para o estudante, é um companheiro do processo de aprendizagem, onde nós concebemos o aluno como um ser curioso, capaz de construir a sua autonomia em relação ao conhecimento, e o conhecimento, por sua vez, é estabelecido a partir de redes, onde o estudante é capaz de, junto com o professor, descobrir, a partir da pesquisa, da investigação, da curiosidade, descobrir e construir o conhecimento que é necessário para o seu desenvolvimento, para a sua formação. Lembramos ainda que o material didático digital ele serve de base para o seu planejamento, para a sua organização do trabalho pedagógico. Não é apenas um recurso, mas é uma base metodológica. Por isso ele tem uma série de recursos que vão muito além do que uma aula, do que um encontro. Ele se coloca para você como um amplo cenário de possibilidades para você pensar a sua aula, para você pensar a sua relação com seus alunos. E além do texto, das atividades, além das propostas de pesquisa, de construção com o aluno, você, professor, terá acesso a uma série de subsídios que estão organizados em vídeos, em textos, em entrevistas, que pode enriquecer a sua formação. E para 2016, o MDD está com várias novidades. Uma delas é a possibilidade de você, professor, organizar alguma atividade que não tenha no livro e disponibilizar para todos os seus alunos. Isso facilita a sua autonomia também como professor para organizar a sua aula. Além disso, o MDD possui várias ferramentas para você acompanhar o processo de desenvolvimento do seu estudante, facilitando na avaliação, no acompanhamento, na identificação de problemas específicos da aprendizagem do seu aluno. E para 2016 você terá ainda a possibilidade de avaliar em tempo real o material que você está trabalhando. Ao final de cada capítulo você terá um link para avaliar o material. Isso nos ajuda muito a reformular, revisar, reorganizar o material para o ano seguinte. O MDD é dinâmico, ele possui uma revisão periódica, onde possibilita que você esteja acessando o conhecimento de forma cada vez mais próxima do tempo real em que ele é produzido enquanto informação. Enfim, o material didático digital da Editora EDB Brasil é um grande potencial para a organização do seu trabalho pedagógico. Esperamos que nesses vídeos, uma série de vídeos para formação, para o conhecimento, para o acesso, para a navegação do MDD, você possa estar organizando o seu trabalho de forma a potencializar cada vez mais e qualificar cada vez mais a aprendizagem do seu aluno. O material didático digital da EDB possui um diferencial muito importante. Aliás, um diferencial não, alguns diferenciais. Diferencial no próprio processo de produção, diferencial no processo de avaliação e diferencial naquilo que é o próprio conteúdo e metodologia desenvolvido nas diferentes disciplinas e tanto para ensino fundamental como para ensino médio, né? Podemos destacar dentro do material algumas características. Essa importância que é dada à interdisciplinaridade,
a importância que é dada a uma sintonia, por exemplo, com a legislação brasileira, de modo que esteja em sintonia com o conjunto da educação do país, né? A maneira como no ensino médio procura inclusive ter sintonia e trazer questões do Enem para que o estudante possa, ao mesmo tempo que está desenvolvendo seus estudos nas diferentes disciplinas, podendo checar com aquilo que são as provas, né, de anos anteriores do Enem. Então, um conjunto de exercícios diversificados, interdisciplinares, né? Então, um material que busca ter como característica a interatividade, que procura promover a autonomia do estudante naquelas disciplinas em que é possível, um material que propõe, por exemplo, atividades práticas, experimentos, material que propõe, seja no material impresso, mas sobretudo no material digital, toda uma possibilidade de se experimentar as potencialidades que o material digital tem em termos de acesso, né, a vídeos, a outros textos, a outras referências. Então, tudo isso contribui para esse diferencial que o material didático digital tem para oferecer, seja para o estudante, seja para o professor. O material didático digital possui várias características que potencializam o trabalho da professora e do professor e o processo de interação dos próprios estudantes. O fato de terem os diversos capítulos com uma estrutura semelhante, com alguma outra variação em alguma das disciplinas, garante ao professor ter uma maior facilidade de planejar o uso do material, entendendo mais ou menos por que aspectos passa a estrutura desse material didático. Então isso permite uma regularidade que potencializa aquelas alterações ou aquelas inovações que o professor ou professora podem estar fazendo no dia a dia. A concepção de que a avaliação é processual também potencializa o trabalho do professor e o próprio planejamento e organização da vida do estudante. A perspectiva de que interdisciplinar, em que o aluno pode, ao mesmo tempo que aprende um conteúdo, perceber como é que esse conteúdo se relaciona com o universo de conhecimentos e saberes que lhe constituem e que de alguma maneira potencializam o seu aprendizado, ajuda a perceber que as disciplinas não são como caixinhas isoladas, mas que o conhecimento se constrói num processo que vai integrando, né, que vai articulando conhecimentos de diferentes áreas. O material didático digital permite o exercício do protagonismo do estudante no seu próprio desenvolvimento, não só intelectual, mas naquilo que ajuda a pensar outras dimensões da sua vida. Valoriza também aquilo que são outros saberes, para além dos saberes próprios de cada disciplina, um contato maior, ou seja, um conhecimento contextualizado, que ajuda o estudante a perceber como é que esse conhecimento que ele está tendo na escola se relaciona com o seu cotidiano, com o cotidiano do seu país, e possivelmente ele pode fazer então as associações necessárias e possíveis com o próprio cotidiano da sua cidade, da sua região, percebendo o todo da realidade, né, uma realidade interrelacionada. Isso nos mais diferentes campos do conhecimento, da física, da geografia, da química, né, dado que os eventos do cotidiano da vida normalmente exigem de nós, nos desafiam em diferentes áreas do conhecimento. Então isso é uma característica importante desse material, na própria maneira como o conteúdo vai sendo colocado e que permite ao professor também uma variação de atividades, uma variedade de atividades para estar desenvolvendo com os estudantes. Uma das características que a gente pode estar destacando também no material didático digital é o estímulo, o incentivo no protagonismo do estudante ao processo de pesquisa, porque afinal de contas o conhecimento é algo que o estudante vai construindo juntamente com o professor, juntamente com os estudantes, constituindo ali uma comunidade de aprendizagem, né, num processo mútuo, cooperativo. Então as atividades do material didático digital possibilitam potencializar essas atividades e permitem ao professor também algo que é importante, seja para o professor como para os estudantes, que nessa sociedade tecnológica que nós vivenciamos, o tempo todo somos desafiados a meio que equilibrar aquilo que são os recursos mais tradicionais nossos daquilo que são os recursos digitais, né? Então o professor tem, com esse material, a possibilidade de fazer um planejamento adequado, inclusive de cada momento da aula, no momento em que vai estar talvez mais intensificando o uso do próprio livro impresso, daquilo que vai ser um momento de maior intensificação do livro digital e dos outros materiais que o uso do livro digital permite ele estar acessando em termos de conexões diversas que são possíveis de serem feitas.